Alô, minha galera querida, estamos chegando aqui para mais um vídeo. Olha, meio de semana é de Copas. É isso mesmo, Copa do Brasil, Copa Libertadores e os gringos de olho no Arrascaeta. Vamos falar dos times que jogam nesta quarta, que são todos os outros, exceto o Flamengo, que joga na quinta. Chega de like, deixa o seu like que é importante, dá essa moral pra gente aí. E olha só, se inscreva, traga os amigos e também toca no sininho para receber com prioridade os vídeos que a gente vai postando aqui. E compartilhe o vídeo, naturalmente, fazendo os seus comentários. A partir de agora, você pergunta e o Penidão responde. Alexandre Paradela me perguntando: Penidão, Vitinho já deu no Mengão? Cara, por enquanto, ele, Vitinho, deu ruim. Por quê? Porque o mau desempenho dele e o futebol que se esperava dele não é esse. Ah, ele fez o gol do título. Ah, tá bem. Qualquer um que estava lá que pudesse chutar a bola, mérito para ele, parabéns para ele por aquele chute. Já fez outras coisas boas no time? Já. Mas é muito pouco, né? Pelo que ele custou, 44 milhões, na época, inclusive, em 2018, foi a maior contratação da história do Flamengo. Claro, vieram outras mais caras depois. Mas naquele momento ele foi a maior contratação e ainda é uma das maiores. Em termos financeiros, o Flamengo botou tudo, né? Jogou as fichas todas nele e ele, não sei se ele não pegou no breu por algum motivo, eu não sei exatamente o que acontece. Se ele não está se sentindo em campo, posicionado da maneira que gostaria. Onde é que ele gosta de jogar, caramba? Ele tem que jogar bem, porque ele custou caro, ganha bem, é um bom jogador, tem nome, tem prestígio. Ele não está tendo no Flamengo futebol, desempenho. Ele precisa melhorar muito. Mas o Flamengo também tem que tomar muito cuidado, porque se ele sair rifando o jogador, bota no banco, afasta, ele tira completamente o brilho do jogador, deixa ele lá opaco, aí perde o mercado e tudo que o Flamengo investiu perde. Então é difícil essa situação. Nesse caso aí da situação do Vitinho, tem que ser o conselho do Marcos Braz. Gelo no sangue. Angelina Martins me perguntando: Penidão, você concorda que o Vasco deve priorizar a Copa do Brasil? Não, Angelina, eu acho que o Vasco tem que priorizar o brasileiro também. Claro que a Copa do Brasil é importante pra caramba, super importante, dá uma grana violentíssima, dá mais que o brasileiro até. A premiação é estupenda. Então ele tem que jogar pensando como o Botafogo vai fazer contra ele. Agora, o Vasco precisa saber, como qualquer time que disputa a Copa do Brasil, o Grêmio já deu exemplos com o Renato Gaúcho, de que essa coisa de apostar, diferentemente do que o Jorge Jesus fazia no Flamengo e dava certo, você tem que botar sempre o melhor time e tentar ir indo em todas as competições, porque qual é a garantia que o Vasco vai passar pelo Botafogo? Nenhuma. Como também o Botafogo não tem nenhuma garantia que ele vai passar pelo Vasco, é um clássico, é meio a meio, a chance é igual. Aí você prioriza uma competição, larga a outra. O Vasco está no G4, ele está 3 pontos do líder e tem um jogo a menos. Podia ser líder também, ou poderá ser, caso venha a vencer esse jogo que ele tem atrasado com o Palmeiras. Então, eu não acho legal você, assim, tão no início da competição, pegar uma e priorizar, porque você pode correr o risco de ficar no meio do caminho na outra. E, de repente, você vai numa tacada só e fica no meio do caminho em ambas. É eliminado de uma, já abriu mão da outra, não parece prudente. O jogador tem que jogar, tem que botar o time principal, tem que ir dentro, tem que partir para dentro. O mesmo deve ser o raciocínio do Botafogo, porque, tá mal colocado, tá no Z4, tá isso, tá aquilo. Uma competição é uma, a outra é outra. No brasileiro o Vasco vai bem, o Botafogo vai mal. Na Copa do Brasil eles estão em nível de igualdade, os dois têm que jogar para ganhar. Bruno França me perguntando: Penidão, dá para confiar no Fluminense na Copa do Brasil? Eu acho que dá. Essa competição é mata-mata. O Fluminense joga 21h30 nessa quarta-feira. Eu vou transmitir o jogo pela Rádio Globo, CBN, aqui no canal do Penido, no YouTube. E eu acho que o Fluminense ele tem a obrigação de ganhar do Atlético pelo seguinte: ele jogou com o Atlético Goianiense muito recentemente agora, mas pelo Campeonato Brasileiro, e foi só 1-1. Seria uma tragédia em termos de Copa do Brasil. Ele tem que ganhar o jogo, porque ele vai decidir fora, ele vai jogar em Goiás o jogo da volta. Então ele precisa desse resultado aqui, porque aí sim, ele ganhando no Rio, ele joga por empate lá, que não chega a ser um resultado nada fora do normal, não é sonho, não é delírio. Agora, precisa ganhar, ele é melhor que o Atlético Fluminense, é melhor que o Atlético Goianiense. Isso garante a vitória? Claro que não. O Vasco perdeu para o Atlético Goianiense, Fluminense empatou, Flamengo perdeu, enfim. É um time que tem altos e baixos. O Atlético Goianiense é um time traíra.
Ele é capaz de ser goleado, é capaz de ser dominado e é capaz de engrossar um jogo. Ele é um time completamente imprevisível. E na imprevisibilidade dele, tem também a imprevisibilidade com o talento do Nenê, artilheiro do ano. O Nenê tem 17 gols, é o maior goleador do país no ano. Um gol à frente do Cano, do Vasco, que é o segundo. Então, e do Gabigol também, né, que tem a mesma pontuação de gols, mesmo número de gols. O Nenê é o diferencial. Tem o problema da falta do centroavante, perdeu o Evanilson, o Fred e tal. Tá bem, tem esse problema. Mas esse problema não impediu o Fluminense de ganhar do Corinthians. O Atlético Goianiense nem é melhor do que o Corinthians. É até um pouquinho mais inferior. Mas na Copa do Brasil, no mata-mata, onde times inexpressivos já ganharam a competição, o Fluminense perdeu uma final para o Paulista de Jundiaí, dentro de São Januário. A Copa do Brasil já teve times fraquíssimos que conseguiram o título, inclusive, né? Santo André, Criciúma, próprio Paulista de Jundiaí, times que entram, fazem uma graça danada, depois desaparecem. Essa competição é uma competição que você tem que levar muito a sério pela rentabilidade dela, ela dá uma grana muito boa. Agora, é uma esquina perigosa, é traiçoeira. O Juventude não ganhou a Copa do Brasil e ganhou dentro do Maracanã, eliminando o Botafogo. Tudo bem que o jogo de lá foi complicado, então, mas essas histórias acontecem. O Fluminense tem que se prevenir para não levar susto no jogo da volta em Goiás. Tem que ganhar o jogo no Maracanã, quarta-feira, 9h30 da noite. Leonardo Tenório me pergunta: Penidão, Matheus Babi, a revelação do Brasil? Olha, eu acho meio pesado falar a revelação do Brasil. Fica parecendo que a gente está colocando nele um peso excessivo. Ele tem 23 anos de idade, é um jogador que começou no Macaé, apareceu lá no Macaé jogando e tal. Tem pinta, esse garoto vai longe e tal, não sei o quê. No Botafogo, ele entrou e, sobretudo agora na volta do futebol, ele fez gol contra o Fluminense no amistoso, que jogador que faz gol contra time grande não se intimida, vai para a área e tal. Aí veio a abertura do campeonato, o Botafogo com o Bragantino, fora, ele fez gol, meteu 2 gols no Vasco no jogo passado. Ou seja, ele é um jogador em franca ascensão, tem 1,91 m de altura, tem 23 anos de idade, é muito novo, ele é muito jovem. Então, acho que não é legal, por enquanto, com tão pouco tempo que ele tem de Botafogo, botar um peso desses, porque é uma responsabilidade muito grande. Ao longo do Campeonato Brasileiro, ele pode sim cristalizar essa posição de ser a grande revelação do ano até no futebol brasileiro. Mas acho que por enquanto tem alguns jogadores surgindo aí que podem competir com ele e botar esse peso nele talvez seja agora uma má recomendação. Vamos deixar um pouquinho mais, dar um tempinho a ele para poder ele crescer um pouquinho mais, mas ele é muito bom. Milena Mendonça me pergunta: Penidão, o Flamengo é favorito contra o Del Valle? Olha, esse é um jogo que não tem favoritismo para lado nenhum, porque o Flamengo, embora tendo mais time, ele joga contra um adversário que é bom, que ele conseguiu derrotar, mas que já teve problema no jogo da altitude, e é na altitude, o jogo é em Quito. No Maracanã, o Flamengo esse ano ganhou, e ganhou de lavada, né? Meteu 3-0 no jogo da Supercopa, da Recopa. O Flamengo meteu 3-0 na Recopa, ganhou com autoridade. Mas normalmente lá em Quito o jogo é complicado, como houve aquele 2-2 complicadíssimo, porque o Del Valle há 10 jogos só conhece resultado a favor. Ele empatou 2 ou 3 vezes, ganhou todos os outros jogos. Ele é um time complicado, é um time difícil de bater. É um time que joga ofensivamente. O Mar, o técnico, que até chegou a ser cogitado, teve o nome falado para ser técnico do Flamengo, ele é um técnico que joga o futebol ofensivo. E os dois times no grupo A da Copa Libertadores estão na liderança. O Del Valle está até na frente do Flamengo, porque os dois ganharam, tanto do Júnior Barranquilla quanto do Barcelona de Equador. Então cada um somou 6 pontos. Pelo saldo, o Del Valle está na frente do Flamengo, mas é questão de critério de desempate. A essa altura não serve para muita coisa. Os dois têm 6 pontos. Se o Flamengo empatar lá na altitude, como franco favorito no Maracanã, ele assume a liderança. Os outros dois parece que não serão realmente páreo, nem para um nem para outro. Então, se o Flamengo empatar lá, já é bom negócio. Claro que é a vitória, é evidente que é o que a gente quer e é o que vai buscar. Eu acredito que o Flamengo possa ganhar o jogo, mas não deve assumir áreas de favoritismo, pelo menos nesse momento. Todo mundo viu, por exemplo, a falta que o Arrascaeta fez no jogo passado contra o Ceará, né? Então, acho que o Domi não vai tomar bobol antes de conversar com o time e de escalar a equipe.
E aí o Flamengo vai ter, evidentemente, com toda a dificuldade da altitude, ele vai ter um componente que é o time titular à disposição, ou o melhor time à disposição, porque o Dome nem tem time titular. Mas claro que ele vai contando com as voltas do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz, do Gerson, do Arrascaeta e do Bruno Henrique. Cara, é meio time, né? 5 de 11. São os jogadores que estão de volta aí. Ele só não vai contar com o Diego Alves, que não foi com a delegação, por causa do problema no ombro, porque o tempo de recuperação lá do teste positivo dele não seria o maior problema, talvez desse tempo, até para o outro jogo, enfim. Mas não dá. O Diego Alves está lá, o César no gol. Agora, esses jogadores que voltam, eles dão uma outra cara, é uma outra fisionomia para o Flamengo, cria uma nova expectativa, e aí sim cria expectativa de vitória. Sem cantar favoritismo, sem botar banca, sem arrogância, sem prepotência, nada disso. E eu queria também a sua opinião. Vamos lá, Flamengo completaço, sem o goleiro, claro, mas com o César substituindo o Diego Alves. O Flamengo, na sua opinião, o Flamengo é favorito? Arrisca um placar para o jogo? O jogo é na altitude, o Del Valle não é fraco, mas o Flamengo é muito bom. Chega de like, galera. Olha só, se inscreva e traga todos os amigos, que são todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Legal? Com like, hein, galera? Compartilhe o vídeo, faça comentário, aguardo vocês. Valeu, galera!